Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o TM, trader de opções binárias. Nesse vídeo eu vou passar aqui, atendendo a pedidos de diversas pessoas aí, a base da lógica do preço, né? Que é algo muito simples, né? Então eu vou fazer aqui de bate-pronto, nem preparei roteiro nem nada. É uma coisa muito simples. Então quando você entender essa base da lógica do preço, você vai entender todo o contexto. Então eu vou fazer aqui esse vídeo, vai mais ou menos aí mais uns 4 vídeos aí, falando sobre a lógica do preço. Então eu vou começar aqui com a base, né, que todos deveriam saber, todo iniciante deveria saber sobre a lógica do preço, né, para simplificar a coisa aí, que é a movimentação do preço, tá ok? Então vamos lá, vou começar aqui rapidinho, coisa bem básica, né? Eu vou colocar de branco aqui, então vamos lá. Só para que você entenda aqui, ó. Um candle, né, um candle positivo, ele tem a sua base, seu start aqui embaixo, né, e a sua finalização em cima. E eu tenho aqui um candle vermelho, um candle de vendedores. Eu tenho aqui a minha base, né? Eu tenho aqui ele inicia aqui, né? E finaliza aqui, ó. E um candle de alta, ele começa aqui embaixo, né? Aqui é a sua base, né? É o seu start e a sua finalização em cima. Isso aqui é básico, que todo mundo sabe, ok? Agora vamos separar aqui, né? Os homens dos meninos e as mulheres das meninas, porque tem mulheres também que operam aí. Vamos embora. Vamos começar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, um candle, certo? Candle positivo, e eu tenho aqui um candle negativo. Eu vou deixar esses dois aqui. Eu quero deixar esses dois aqui, porque vocês já vão entender o motivo. Agora eu vou colocar aqui pavio, certo? Preste muita atenção nesse pavio. Que agora eu vou explicar a questão aqui do pavio do candle, que é algo que tem que se levar em consideração. Então vamos lá. A parte de cima do candle, vocês têm que entender o seguinte: o gráfico ele trabalha da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Então vamos lá. O lado esquerdo do pavio são os compradores, certo? Ou seja, o que eu quero frisar com isso aqui? Olha só, a parte superior do candle, a parte superior, sempre o fechamento aqui, sempre a parte superior do candle, o fechamento é dos vendedores, certo? Presta atenção nessa base. Sempre a parte superior do pavio aqui dos candles, né? A parte superior sempre os vendedores vão dominar. Por quê? Os compradores, eles partindo daqui, ó, eles jogam o preço aqui em cima e os vendedores, né, aqui no caso os compradores jogam o preço aqui, e para finalizar o candle, os vendedores finalizam o candle, ou seja, o pavio superior, ou seja, a máxima da vela, sempre é fechada ou controlada por os vendedores, certo? Tanto no candle de alta quanto no candle de baixa. Sempre os vendedores fecham aqui, ó. Eles dominam, né, toda essa área aqui da máxima dos candles. Maravilha. Agora, o que acontece? O pavio inferior funciona ao contrário, certo? Ao contrário. Por quê? Quem comanda o pavio inferior são os compradores, porque eles executam o fechamento do candle. Olha aqui, ó. Eles executam o fechamento do candle. Então sempre o candle ele nasce aqui, os vendedores jogam o preço aqui embaixo e os compradores jogam o preço para a base do candle ou o start do candle. Então na parte aqui, ó, sempre na parte inferior, quem controla os candles são os compradores, tá ok? Vamos lá, vou até deixar aqui, ó, os compradores. Preste muita atenção nisso aqui. Sempre o pavio superior, quem comanda são os vendedores, porque eles executam o fechamento. E o pavio inferior, quem comanda são os compradores, porque eles executam o fechamento do candle, certo? Ou seja, o candle, no caso do candle de alta, ele nasceu aqui, os vendedores jogaram aqui embaixo e os compradores retornaram ele à base, certo? E no caso dos vendedores, a mesma coisa. O candle nasceu aqui, os compradores jogaram lá embaixo e os vendedores fecharam o candle aqui em cima. Então sempre a parte superior do candle é os vendedores que dominam e a parte inferior são os compradores que dominam, certo? Preste muita atenção que isso aqui é a base da lógica do preço.
Eu repito, muitos negligenciam isso aqui, porque não é somente o corpo do candle, mas sim o pavio, certo? Então aqui os pavis são zonas de briga, tanto pavio superior quanto pavio inferior, são zonas de briga, onde vendedores pegam o candle e jogam preço embaixo, e os compradores jogam o preço para cima, tá ok? Então não esqueça dessa base que é pavis, briga entre compradores e vendedores, certo? Então, sabendo disso, aqui eu tenho um candle que não tem pavio, ele é cheio, tá? Então aqui um candle que só os compradores dominaram, não teve briga nem em cima nem embaixo, e aqui no caso eu tenho um candle de baixa, né? Um candle que ele não teve briga, foi simplesmente somente de vendedores, tá ok? Então preste muita atenção a esses detalhes. Agora vamos lá. Vou retornar aqui agora. Vamos supor aqui, ó, que esse candle aqui, ó, ele tenha esse pavio, certo? Ele tem esse pavio. O que eu posso dizer aqui? Ele tem uma zona de briga entre compradores e vendedores, certo? Ou seja, os compradores jogaram o preço aqui em cima, e os vendedores jogaram o preço aqui embaixo, certo? Maravilha. Porém, dependendo do contexto do gráfico, que é outra questão que se tem que levar em consideração, o contexto do gráfico. Como assim contexto do gráfico? Vamos supor que aqui em cima, vou colocar aqui embaixo, ó, aqui eu tenho uma resistência. Vamos lá. Resistência não é, tanto resistência quanto suporte, não é um ponto de entrada, mas um ponto de marcação de topos e fundos anteriores. Então, coloque isso na sua cabeça, ó. Eu tenho aqui, ó, um suporte. Ó, eu tenho um suporte e tenho uma resistência. Eu vou até anotar aqui, deixar aqui fica mais fácil a visualização. Tem um suporte e eu tenho uma resistência. Vou colocar aqui em cima. Tem uma resistência aqui, ó. Beleza. Então vamos lá, repito, preste muita atenção. Suporte, tanto suporte quanto resistência não são pontos de entrada, mas pontos de referência de topos e fundos anteriores. Para que você entre em um suporte e uma resistência, você tem que ter um gatilho de entrada. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui o contexto, eu vou deixar isso para outro vídeo, eu vou explicar o contexto aqui, ó. Então vamos supor que aqui eu tenho candles chegando na resistência, ó. Aqui embaixo eu tenho esse candle aqui, ó, um candle positivo, um candle verde com um pavio embaixo e um pavio em cima, certo? Então nesse caso, quem comandou aqui, desde aqui de baixo, foi a força compradora. Por quê? A força vendedora jogou o preço aqui, ó, embaixo, e os compradores jogaram o preço para cima. Ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho um candle de alta, certo? Com domínio de força compradora. Maravilha. Aqui, nesse caso, eu já tenho um candle com corpo grande, né? Ou um corpo médio, pode ser, não tem importância. Porém, nesse caso aqui, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma briga, né? Eu já tenho uma briga aqui, ó, entre vendedores e compradores. Eu já tenho uma briga aqui. Então, isso aqui, né, não é ponto de entrada. Preste atenção. Vamos lá, novamente, agora eu chego aqui em cima, eu tenho isso aqui, o candle chegou lá em cima e fez isso aqui, ó. Ó, fez isso aqui. Opa, eu já vou ficar atento, porque eu tenho aqui a força compradora jogando o preço lá em cima e a força vendedora jogando o preço aqui embaixo. Ou seja, aqui eu tenho uma força vendedora que fechou o candle, porque eu tenho um pavio aqui, sempre o pavio é da parte superior do candle, os vendedores controlam. Nesse caso, os vendedores executaram o fechamento, né, desse candle. Isso é gatilho para entrada? Não, isso aqui não é gatilho para entrada. Vamos lá. Nesse caso aqui agora, o que aconteceu? Aqui, ó, os compradores jogaram preço lá em cima e ele jogou aqui embaixo. Os vendedores jogaram preço aqui embaixo e deixaram um pavio aqui, ó. Um pavio aqui e um pavio aqui, ó. O que aconteceu aqui? Os compradores jogaram o preço lá em cima, os vendedores jogaram o preço aqui embaixo. Certo? Houve também aqui uma briga na parte inferior, onde os compradores controlaram, sempre os compradores controlam o pavio inferior e os vendedores controlam o pavio superior. Porém, preste atenção no contexto.
Olha só. Aqui, onde foi o start desse candle, eu tenho um suporte. Ó, eu tenho um suporte, certo? Esse candle, os vendedores jogaram ele abaixo desse suporte. Isso aqui é um engolfo, um padrão gráfico chamado de engolfo. Isso sim é um gatilho de entrada para que eu entre em uma resistência, porque a resistência já foi testada, já houve a briga entre compradores e vendedores, eu já observei e analisei que os vendedores já ganharam essa briga e eu tenho aqui o engolfo, onde esse candle de baixa ele engoliu o último candle do movimento de alta. Esse candle foi o último candle do movimento de alta. Tem 1, 2, 3 movimentos de alta, 3 candles de movimento de alta, e esse candle ele engoliu, né, esse último candle do movimento de alta, formando aqui um padrão de engolfo de baixa. Aqui sim eu tenho um gatilho de entrada para que eu possa trabalhar essa resistência. Por quê? Ela já foi testada e teve a minha confirmação com a formação do padrão. Aqui sim é onde eu tenho a minha entrada. Quando ele tocou aqui, ó, quando ele tocar aqui novamente, nesse ponto aqui, eu posso fazer a minha entrada para baixo. É o que dessa maneira. O candle subiu. Opa, peraí. Aqui. O candle subiu. Eu vou fazer a minha entrada. Porque ele vai deixar um pavio aqui novamente, porque os vendedores já dominaram com esse padrão gráfico. Ou seja, eu estou explicando o contexto. Eu tenho aqui o teste dessa zona de resistência, certo? Que ela é uma marcação de topos anteriores no gráfico. E após ele formar esse padrão gráfico aqui, que é o engolfo de baixa, eu só simplesmente, esse é o meu gatilho de entrada. Então eu vou simplesmente aguardar tocar nessa zona novamente, porque a última vela do movimento contrário, o start dela, ou seja, a iniciação dela é um suporte. Então se eu tenho um movimento de alta, a última vela do movimento, a base dela é um suporte. Ok? A base dela é um suporte. Eu vou até anotar aqui, ó. Sempre a base dela é um suporte. Certo? Então isso aqui é a base da lógica do preço, ou como queiram, price action, movimentação do preço. Sempre a última vela do movimento, né? Eu também pode falar que o pessoal fala muito aí do lote, o lote comprador, o lote vendedor. Cara, só estão trocando aí, né, nomenclaturas. Pode chamar de lote, pode chamar de última vela do movimento, não importa. O que importa é você entender o contexto da lógica do preço. Então vamos lá. A última vela, o último candle do movimento contrário, sempre é um suporte. Quando esse suporte é rompido, não importa o padrão. Aqui nesse caso, eu estou usando como exemplo o engolfo de baixa. Porém, pode ser um doji, um martelo invertido, não importa. O que importa é a base desse último candle do movimento contrário seja rompida. Com isso, eu tenho um gatilho de entrada para que eu possa entrar aqui nessa operação, certo? Então aqui é um suporte. Quando eu tenho aqui um candle que ele faz isso aqui, ele rompeu o suporte. E todo suporte rompido se torna resistência. E é aqui onde você vai executar a sua entrada para baixo. Deixa eu fazer melhor aqui que ficou aqui, ó. Aqui onde você vai executar a sua entrada aqui para baixo, certo? Agora vamos lá. Agora aqui eu vou explicar a parte de baixo aqui, a parte do suporte, tá ok? E quando eu tenho um candle de baixa e eu tenho em seguida um candle de alta rompendo aqui, ó, porque toda base, toda o start do último candle do movimento, ele se torna, nesse caso, um suporte. Aqui eu teria, aqui no caso, um suporte e aqui uma resistência. Então nesse caso aqui eu tenho uma resistência, ó. Na base do último candle do movimento, ó, eu tenho uma resistência aqui, ó, porque ele vem lá de cima, ó. Os vendedores jogam o preço aqui embaixo. Então esse foi o último candle, ele tocou no suporte. Então nesse caso, o start dele é nada mais nada menos que uma resistência. Quando essa resistência é rompida, ela se torna um suporte. Então eu tenho esse movimento aqui, ó. Então a entrada é aqui, ó, nessa base. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui seria a entrada, ó. Tá vendo? Onde você vai entrar para cima. Essa é a base da lógica do preço. Eu fiz aqui rapidinho de improviso aqui um bate pronto, né, para explicar aqui a base da lógica do preço para vocês, e depois eu vou fazer outros vídeos aqui falando mais aí sobre isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo.
Boas operações a todos. Valeu!